hoje a gente vai estudar como que é construído essas imagens nos espelhos esféricos. Primeiramente, a gente precisa pensar o que é um espelho esférico. Se eu olhar aqui nessa imagem, é feito uma esfera, de- feito uma esfera com superfícies refletoras. Então, é feito um corte de uma calota dessa esfera, como está representado aqui. E dependendo de onde está a superfície refletora, você vai ter um espelho esférico côncavo ou um espelho esférico convexo. Então, no espelho esférico côncavo, como vocês veem na imagem aqui da direita, a face refletora vai ser a face interna dessa calota. E o espelho esférico convexo, a superfície refletora vai ser a face externa dessa calota. Então, é basicamente isso. E aqui, como vocês podem ver, a gente vai entrar em maiores detalhes mais para frente sobre o que é cada coisa. Esse pontilhado aqui é o que a gente vai chamar de eixo principal do espelho. E o vértice é onde o eixo principal do espelho, ou qualquer eixo secundário do espelho, se encontra com a calota refletora, com a superfície refletora. E o centro de curvatura vai ser o centro da esfera que originou aquele espelho. Então, esse centro de curvatura é sempre do tamanho da esfera que originou aquele determinado espelho. Deixa eu voltar aqui. Aí é isso. Aí tem o raio, normalmente, da esfera, e esse alfa aqui é o ângulo que vai ser determinado para o tamanho dessa calota, que vai ser muito importante também na frente, quando a gente for analisar um pouco mais o, como esse espelho vai refletir as coisas. Então, o espelho esférico vai ser, então, uma superfície esférica de uma calota, como a gente viu agora, onde uma das suas superfícies é refletora. Se a superfície interna é refletora, é um espelho esférico côncavo. Então, a colher, ela é um espelho esférico côncavo, porque na sua parte em que ela pega a sopa, né? Que ela consegue pegar a sopa, ela vai ser um espelho esférico côncavo. E na parte que ela não consegue pegar nada, ela vai ser um espelho esférico convexo. Então aqui tem alguns exemplos de espelhos esféricos côncavos. O negócio que o dentista usa, o espelho que o dentista usa para ver nossos dentes. E vários outros tipos de espelho que a gente vai entrar em mais detalhes quando a gente estudar mais a fundo isso. Agora, o espelho esférico convexo é muito comum em retrovisores de carro, que a gente também vai adentrar mais especificamente o porquê. Então, vamos lá. Aqui eu vou mostrar como que a gente representa simbolicamente no papel um espelho esférico côncavo e um espelho esférico convexo, a fins de desenho, a fins de didática, assim, de entender o que a gente está representando naquele momento. Então, o côncavo, a gente pega, desenha uma parte do círculo, da circunferência, que a gente vai utilizar daquele espelho, e na parte não refletora, a gente faz esses três traços aqui. E na parte refletora, a gente não faz nada. Então, isso é a representação de espelho esférico côncavo. A parte refletora vai ser a parte que não tem esses três tracinhos aqui. Mesma coisa do convexo. Parecido com o espelho côncavo, só que a superfície refletora é do outro lado. Então, a gente faz os três tracinhos na superfície não refletora. E agora, adentrando os outros pontos que a gente tem que entender para a representação desse espelho no papel. Então, aqui, a gente vai desenhar primeiro o espelho esférico,
com a superfície não refletora aqui atrás, espelho esférico côncavo com a sua superfície refletora côncava. E a gente então vai traçar um eixo que a gente vai chamar de eixo principal. Então, vai ser o eixo principal vai ser uma reta que vai passar pelo centro de curvatura e pelo vértice. E ele vai, quando a gente for estudar sobre os raios que vão sair, ele vai determinar para a gente algumas características. A gente pode também desenhar um outro eixo, a gente chamando de eixo secundário, que vai ser qualquer eixo que passe pelo centro de curvatura e não passe pelo vértice que a gente determinou. Se a gente determinou o vértice aqui, os outros pontos não vão ser o vértice, então vai ser o eixo secundário. O C vai ser a representação do centro de curvatura, que a gente já falou que vai ser determinado pela esfera, pela esfera que vai determinar, que vai dar forma àquele espelho esférico. O vértice que a gente já falou também. E aqui é o raio dessa esfera. Mesma coisa no espelho convexo. A única diferença é que nesse espelho côncavo, o centro de curvatura vai estar à direita da superfície refletora. E no espelho convexo, ele vai estar à esquerda. Porque, se a gente lembrar, o centro de curvatura vai ficar na parte interna da esfera, que é essa parte interna refletora. E aqui essa parte interna não refletora. Por isso. Mas continua a mesma coisa. C, centro de curvatura. V, o vértice. Como é que a gente vai localizar, então, o foco de um espelho esférico? Primeiramente, definição de foco é aonde a imagem produzida por um espelho esférico côncavo ou por um espelho esférico convexo vai estar localizada de um objeto situado no infinito. Quando o objeto está situado no infinito, todos os seus raios de luz vêm de forma paralela ao espelho convexo ou côncavo. No espelho côncavo, os raios vão se converger para o foco. No espelho convexo, esses raios vão se divergir e seu prolongamento vai convergir ao foco. A gente vai ver uma imagem disso para entender melhor. Eu só leio aqui para saber o que tem que falar. Então, vamos ver aqui. Para se localizar o foco F dos espelhos, deve-se considerar raios que incidam no espelho provenientes de um objeto situado no infinito, que incidem paralelamente ao eixo principal. Esses raios são paralelos e, após se refletirem no espelho, retornam passando pelo foco. E a gente vai ver depois as figuras dessa representação. Então, o foco para o espelho esférico côncavo ele vai ser real, pois os próprios raios luminosos vão se convergir em um ponto. Então, quando a gente tem algo dito real, um objeto real, uma imagem real, são coisas produzidas pelos próprios raios luminosos. E já para o espelho convexo, o foco vai ser obtido na intersecção dos prolongamentos desses raios que vão ser divergidos. Então, esse foco vai ser virtual, que vai ser um prolongamento dos raios. A gente vai ver na imagem. E essa distância do foco ao vértice é o que a gente chama de distância focal. E é o raio dividido por 2. É a metade do raio ou a metade do centro de curvatura do espelho, que é o C. Então, aqui a gente tem essa imagem para a gente determinar o que eu acabei de falar para vocês. Então, um objeto que está no infinito, os raios luminosos que estão carregando a informação da imagem daquele objeto vão incidir paralelamente no espelho côncavo e vão convergir para um foco, que a gente vai chamar de real, pois está sendo gerado pelos próprios raios luminosos. Já no espelho convexo,
esses raios paralelos vão se divergir, como a gente percebe aqui, e seus prolongamentos é, vão, é, vão se situar aqui nesse foco F, que a gente vai chamar de foco virtual, pois é produzido pelos prolongamentos. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre a condição de nitidez de Gauss. Porque é o seguinte, assim, não é todo espelho que a gente criar. Se eu quiser, tipo, se eu fizer uma esfera com uma superfície refletora, eu corto essa esfera aonde eu quiser ali. Não é todo espelho que não é todo espelho que vai formar uma imagem nítida, uma imagem que a gente chama de imagem estigmática, em oposição a uma imagem astigmática, que é uma imagem um pouco borrada. E para um espelho côncavo ou convexo conseguir produzir uma imagem nítida, ele tem que respeitar essas condições de nitidez propostas por Gauss. Então, o que diz essas condições de nitidez? Para obtermos imagens aproximadamente perfeitas, isto é, nítidas, temos que verificar as condições de nitidez de Gauss, que afirma: se os raios que incidirem nos espelhos esféricos não forem paralelos, pouco inclinados e próximos ao eixo principal, as imagens formadas não serão nítidas. Essa é a parte útil dos espelhos que será utilizada em todos os nossos estudos. Então, o que isso quer dizer? Se não for, se os raios que vão produzir a nossa imagem não vierem de forma paralela, se eles vierem muito inclinados e, e estiverem muito distante do eixo principal que a gente está querendo obter aqui, a gente não vai ter uma imagem nítida. Então, primeiramente, a gente precisa obter essas condições. E como que a gente obtém essas condições? A gente precisa pegar uma pequena região da calota esférica em torno do vértice. Então, a gente precisa de uma abertura daquele espelho muito reduzida, como vocês podem observar aqui, um alfa menor que 10 graus. Então, a gente vai cortar aquela calota, preferencialmente num alfa menor que 10 graus, que foi quando eles perceberam que dá para se obter uma imagem nítida de um espelho côncavo e de um espelho convexo. Então é basicamente isso, é só uma ideia para se ter de que nem toda esfera que você pegar e cortar uma calota vai formar um espelho esférico nítido. Se você perceber, a colher, ela não é tanto pela sua superfície refletora, que também não é totalmente refletora, o alumínio, quanto pela a sua condição, que não respeita essa condição de Gauss do corte da esfera, você percebe então que não produz uma imagem muito nítida, porque não respeita essas condições. Então aqui estou demonstrando basicamente a diferença de um espelho chamado de gaussiano e de um espelho não gaussiano. O espelho não gaussiano vai ser o que a gente chama de astigmático, próprio igual ao astigmatismo que a gente tem da condição do olho, que a gente vai entrar em questões nas próximas aulas também. Essa imagem não vai ser nítida, porque até esses raios que podem chegar paralelo aqui, não vão chegar totalmente paralelos e não vão se convergir para o foco. Vão mudar o seu ponto de conversão e vão criar várias imagens diferentes, porque nem todos os raios vão vir paralelos. Aqui está representado os raios paralelos, mas nem todos vão vir. E vão ser criados focos diferentes, onde onde os raios vão se convergir e vão se encontrar, formando várias imagens, e por isso não permitindo essa nitidez. Mas quanto mais você diminui aquele ângulo alfa, mais você consegue deixar as imagens mais próximas do foco de todos os raios que estão chegando ali. Então, por isso que a imagem ela vai ser uma imagem estigmática, uma imagem nítida. Agora a gente vai falar sobre os raios notáveis dos espelhos esféricos.
O que vão ser esses raios notáveis? Vão ser algumas condições do comportamento dos raios que estão vindo e, e se encontrando e se refletindo no espelho, tanto no côncavo quanto no convexo. Por que a gente precisa entender esse comportamento? Porque quando a gente for identificar a imagem de um objeto no espelho côncavo ou no espelho convexo, a gente precisa encontrar o ponto de sobreposição de dois raios. Se a gente tiver o ponto de sobreposição de dois raios, partindo de um mesmo ponto da imagem, a gente já consegue imaginar aonde está, do mesmo ponto de um objeto, a gente consegue determinar onde vai estar aquele mesmo ponto na imagem. Então, o primeiro raio notável que a gente tem é o raio que incide paralelamente ao eixo principal. Então, é um raio que vem paralelamente ao eixo principal, incide no espelho côncavo, converge e se encontra e passa pelo foco. Então, esse é o primeiro raio notável do espelho côncavo. No espelho convexo, também temos esse raio notável. A diferença é que ele também é paralelo ao eixo principal. A diferença é que ele vai divergir no espelho convexo e o seu prolongamento vai passar pelo foco. O outro raio notável que a gente tem é todo raio que vier e passar pelo foco vai se refletir paralelamente ao eixo principal. Então é meio que o inverso do primeiro raio notável que a gente viu. E no espelho convexo, a diferença vai ser novamente a mesma coisa. Um raio que incide no espelho convexo, que seu prolongamento se encontre no foco, vai ser refletido paralelamente ao eixo principal desse espelho convexo. Agora, o terceiro raio notável é que todo raio que passar pelo centro de curvatura do espelho côncavo e refletir no espelho côncavo vai voltar pelo mesmo caminho, vai passar pelo centro de curvatura. Ele vai se refletir sobre ele mesmo. E no espelho convexo, todo raio que refletir no espelho convexo e seu prolongamento passar pelo centro de curvatura vai se refletir sobre ele mesmo. E o último raio notável é que todo raio de luz que incidir no vértice e refletir, o ângulo formado entre esse raio incidido com o eixo principal vai ser igual ao ângulo formado por esse raio refletido com o eixo principal. Mesma coisa no espelho convexo. O raio incidido no espelho convexo, o ângulo formado entre ele e o eixo principal vai ser igual ao ângulo formado entre o eixo principal e o raio refletido. Então, esses são os 4 raios notáveis que a gente vai utilizar para a gente poder estudar o comportamento dos objetos e o comportamento das imagens em cada um desses espelhos. Então, agora que a gente aprendeu sobre os tipos de raios notáveis, a gente vai analisar como é, então, criada as imagens, primeiramente no espelho côncavo. No espelho côncavo, a gente tem 5 casos. 5 casos em 5 diferentes posições para o objeto. E a gente vai estudar cada uma dessas. Então, primeiramente, a gente vai. Espera aí, gente. Tem uma pessoa me ligando aqui. Vou recusar aqui rapidinho. Então, primeiramente, a gente vai colocar o objeto antes do centro de curvatura C. Então, quando a gente coloca o objeto antes do centro de curvatura C, a gente vai utilizar 2 raios notáveis. O primeiro raio notável que a gente vai utilizar é o raio que vai paralelo ao espelho esférico e vai refletir sobre o foco. O outro raio notável que a gente vai usar vai ser o raio que vai no vértice e com o mesmo ângulo vai passar ali. Então, onde esses raios se cruzarem, a gente vai obter a imagem. A gente vai obter essa imagem.
Quando a gente coloca o objeto antes do centro de curvatura, a gente vai perceber que todas as imagens vão ter, vão ter um comportamento igual. Então, o primeiro comportamento é que a natureza dessa imagem vai ser real. Ela vai ser obtida na intersecção do próprio raio de luz. Então, não vai ser uma imagem de prolongamentos. E ela pode ser projetada ou fotografada, quando uma imagem ela é real. E a sua localização dessa imagem vai ser entre o centro e o foco do espelho côncavo. E a sua dimensão vai ser menor que a do objeto. E a sua orientação ela vai ser invertida em relação ao objeto. Então, esse é o primeiro caso, quando o objeto está antes do centro de curvatura C. Agora a gente vai analisar um objeto sobre o centro de curvatura C, quando ele está bem em cima do centro de curvatura. Então, novamente, a gente vai utilizar dois raios. Paralelo passa pelo foco, passa pelo vértice, mesmo ângulo, volta, cruzamento, obtemos a imagem. Novamente, o cruzamento é entre os raios, não entre os seus prolongamentos. Então, a natureza da imagem vai ser real. A localização da imagem vai ser bem em cima do centro de curvatura, que era onde também estava a posição do objeto. A sua dimensão vai ser do mesmo tamanho que o objeto, e sua orientação vai ser novamente invertida em relação ao objeto. Então, aqui a gente está analisando a posição do objeto e o que isso vai interferir na nossa imagem em um espelho côncavo. Toda vez que vocês tiverem dúvidas e esquecerem, é só lembrar de desenhar. Dá para ter uma ideia mais ou menos de onde vai estar cada coisa. Dá para relembrar. Agora a gente vai analisar o objeto entre o centro de curvatura e o foco. Então, novamente, paralelo passa pelo foco, vértice, vértice, encontro das imagens, encontro dos raios, é onde a gente vai obter a imagem. Novamente, ela vai ser real. Dessa vez, ela vai estar antes do ponto do centro de curvatura e agora ela vai ser maior que o objeto. E vai ser uma imagem invertida. Então, o que a gente está observando até o momento? Quando o objeto estava antes do centro de curvatura, essa imagem estava menor que o objeto. E quanto mais perto do centro de curvatura ele ia chegando, mais próximo a imagem ia ficando mais próxima do tamanho do objeto e essa imagem ia se aproximando do objeto. Depois que o objeto passa do centro de curvatura e fica anterior ao foco, a imagem começa, então, a aumentar e se distanciar do objeto. E continua novamente invertida. A situação 4 é quando a gente tem um objeto sobre o foco F. Então, é quando, ainda novamente, a gente vai passar, raio paralelo, passa pelo foco. Vértice, vértice. Vocês vão perceber que os raios nunca vão se encontrar. Eles vão ficar paralelos. Se os raios nunca vão se encontrar, a gente fala que essa imagem é uma imagem imprópria. Essa imagem ela vai ser gerada lá no infinito. Então, retas paralelas são retas que um dia vão se encontrar no infinito. Mas, na verdade, nunca vão se encontrar. Então, não vai ser feita uma imagem, vai ser uma imagem imprópria. Agora, o último caso, que é o caso 5. Objeto entre o foco F e o vértice V, ou entre o foco F e o espelho. Agora a gente tem um objeto que está entre o foco e o vértice do espelho. Entre o foco e o espelho côncavo. Então, novamente, pegamos o raio paralelo, passa pelo foco, vértice, vértice. Agora esses raios não vão se encontrar. Então, a gente vai ter que prolongar esses raios para obter a intersecção desse prolongamento, que vai dar para a gente essa imagem.
Essa imagem é proveniente de um prolongamento de raios, então ela vai ser virtual. Ela vai ser obtida atrás do espelho, então essa imagem vai estar atrás do espelho. Ela vai ser maior que o objeto e ela vai ser direita em relação ao objeto. Dessa vez ela não vai ser invertida. Então, sempre que a gente tem um objeto entre o foco e o vértice, a gente vai, a gente vai obter esses dados da imagem. Então, como que a gente pode diferenciar então essa imagem virtual dessa imagem real no mundo, pensando no mundo assim? Então, essa imagem virtual é toda aquela imagem que a gente vai ver atrás do espelho. E toda imagem real é toda imagem que tem que ser projetada em uma superfície para a gente conseguir ver. Então, é basicamente isso. Agora a gente vai falar sobre a construção geométrica dessa imagem nos espelhos esféricos convexos. No espelho esférico convexo, não tem essa questão de a imagem estar antes do centro, entre o centro e o foco, ou entre o foco e o vértice. O que vai acontecer é o seguinte: novamente a gente vai pegar o objeto, traçar um raio paralelo, que vai se divergir e o seu prolongamento vai passar pelo foco. Mesma coisa, vértice, daquele raio notável que passa pelo vértice. Prolongamento vão se encontrar em uma imagem e em um ponto onde a gente vai obter essa imagem. E quais vão ser as características dessa imagem? Ela vai ser virtual, porque ela é proveniente da intersecção de prolongamentos de raios. Ela vai ser direita, ela vai ser menor que o objeto, e direita, menor que o objeto, e vai ser atrás do espelho, e sempre vai estar entre o vértice e o foco desse espelho. E aqui a gente percebe que sempre que o objeto se aproximar do espelho, essa imagem aumenta de tamanho. Então, e continua entre o foco e o vértice. Quais são as utilidades do espelho convexo? Eles são utilizados nos retrovisores de veículos, cabines de segurança, elevadores. Por quê? Porque a imagem ela sempre vai ser direita. Ela sempre vai ser direita. Não vai ser igual ao espelho côncavo, que dependendo da posição do objeto, vai ter uma variação das imagens, ela pode ser invertida ou direita, a imagem sempre vai ser direita. E o espelho convexo, ele consegue ampliar muito o campo visual em relação ao espelho plano. Por isso que ele é utilizado. Então, ele aumenta esse campo visual e a gente consegue ver uma área maior utilizando um espelho convexo do que um espelho plano. Por isso que é utilizado em retrovisores. Algumas dicas que a gente tem que pensar sobre os espelhos esféricos. Como eu tinha falado, somente imagens reais podem ser projetadas em telas, fotografadas e filmadas. Toda imagem virtual é direita e está localizada atrás do espelho. Então, toda imagem virtual ela vai ser direita, nenhuma vai ser invertida. E toda imagem real é invertida. Então, toda imagem real vai ser invertida. A imagem formada por espelho esférico convexo para qualquer posição do objeto é sempre virtual, direita, menor, está localizada atrás do espelho e entre V e F, como a gente tinha falado. Aqui também estava falando sobre os retrovisores. Agora aqui, os espelhos côncavos, quando o objeto está entre o foco e o espelho, são utilizados quando se deseja obter uma imagem direita e ampliada do objeto, como nos espelhos de dentistas, de barbear, toalete, espelho de otorrinolaringologia. Então, por isso que a gente usa quando a gente quer ampliar essa imagem e a gente vai utilizar uma imagem que vai ficar bem perto do espelho. Aqui, se a gente tiver um objeto ampliado, um objeto extenso, como a gente faz para obter a imagem? A gente pega pontos desse objeto e traça os raios, respeitando os raios notáveis, e a gente consegue obter, então, a imagem do objeto. Agora eu vou falar sobre como funciona um holofote. Então, um holofote ele vai ser constituído por dois espelhos côncavos, chamamos de E' e E2', de modo que a quase totalidade da luz emitida por uma lâmpada L seja projetada pelo espelho maior E',
formando um eixo de raios quase paralelos. Então, ó, a gente tem uma lâmpada L que vai se localizar no foco desse espelho E aqui. Então, vai emitir raios que estão passando pelo foco e vão sair de forma paralela. Aqui. Para que os raios retornem paralelos, a lâmpada L deve estar no foco de E', como eu falei ali, e no centro de curvatura de E'. Então, por quê? Porque todo raio que passar pelo centro de curvatura de E' vai voltar por ele mesmo. Se ele voltar por ele mesmo, ele está passando pelo foco do espelho grandão. Então, ele vai sair paralelo. Então, todos esses raios que estão saindo da lâmpada vão sair quase todos paralelos pelo holofote. Então, toda essa luz que está sendo produzida por essa lâmpada vai toda convergir paralelamente aqui, para um lugar só. Por isso que a gente consegue tanta iluminação no holofote. Agora a gente vai fazer um exercício aqui agora. Baseado na figura abaixo, onde são fornecidos o eixo principal, chamado de EP, os tamanhos e posições do objeto, O, e da respectiva imagem, I. Pede-se localizar o espelho e seu tipo, se ele é côncavo ou se ele é convexo. Então, aqui a gente tem, eles nos deram um objeto O, uma imagem I e um eixo principal. E ele pede para a gente encontrar o espelho. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Esse espelho ele é côncavo ou é convexo? Vamos analisar. A imagem é invertida. Se a imagem é invertida, já é um espelho côncavo, porque um espelho convexo não produz uma imagem invertida. Então, se a imagem fosse direita, como a gente poderia diferenciar o espelho convexo do espelho côncavo? O espelho côncavo, quando a imagem é direita, é porque o objeto está entre o vértice e o foco. E a gente tem uma imagem virtual, também é uma imagem virtual igual ao do convexo. Então, o convexo tem uma imagem virtual e direita. E o espelho côncavo, quando a imagem está entre o foco e o centro de curvatura, tem uma imagem virtual e direita. A diferença é que no espelho côncavo, essa imagem vai ser maior que o objeto, e no espelho convexo, essa imagem vai ser menor que o objeto. Então, assim, a gente consegue diferenciar. Então, agora a gente vai procurar achar aonde vai estar esse espelho. Então, primeiramente, a gente vai desenhar uma imagem simétrica ao objeto, com um ponto A' aqui, invertida a esse objeto. E por que a gente vai fazer isso? A gente vai traçar um raio que vai do ponto A' ao ponto I da imagem e vai se encontrar no eixo principal. Quando a gente encontrar esse raio no eixo principal, a gente vai ter o vértice desse espelho. E por que a gente vai ter esse vértice? Porque a gente está utilizando aquele conceito do último raio notável, daquele raio notável que sai do objeto e vai até o vértice, forma um ângulo θ com o eixo principal. Se o raio refletido que sai do vértice e vai até a imagem, ele vai ter um ângulo igual ao eixo principal. Então, ele também vai se encontrar num ponto A' do mesmo tamanho do objeto. Então, com isso, a gente consegue achar onde vai estar o vértice desse espelho. Então, a gente acabou de encontrar o vértice do espelho. Falta encontrarmos, então, o foco e o centro de curvatura. Então, para encontrarmos o foco, o que a gente faz? É só traçar o raio paralelo ao eixo principal, que vai refletir no espelho e vai incidir e vai ser refletido no foco. Então, já achamos o foco. É só a gente traçar aqui, encontrar esse raio que passa pelo foco até o ponto da imagem. A gente vai encontrar aonde está o foco. Então, encontramos o foco. Para a gente encontrar, então, o centro de curvatura, já que a gente já tem o foco, é só a gente dobrar esse tamanho do vértice ao foco. Então, a gente pega esse tamanho do vértice ao foco e é o mesmo tamanho do foco
ao centro de curvatura. Porque o tamanho do centro de curvatura é 2 vezes o tamanho do foco. É isso, gente. A aula de hoje foi isso. Vocês têm alguma dúvida? Não tem? Então, semana que vem a gente vai continuar. Posso reforçar, sim, o conceito de foco. O capítulo no livro é o de reflexão. Eu não lembro o número do, o número do capítulo, mas é de reflexão da luz. A primeira parte é espelho plano, a outra parte é espelho esférico. Deixa eu apresentar aqui de novo para a gente eu reforçar o conceito de foco. Então, vou voltar lá. Então, aqui, ó. O que é o foco num espelho esférico? Então, o conceito de foco é dito assim: todo raio luminoso que vier de um objeto no infinito, todo raio luminoso que partir desse objeto no infinito, ele vai vir paralelo a esse espelho, tanto côncavo quanto convexo. Por quê? Porque os raios estão tão longe, mas tão longe, que todos vão chegar de maneira paralela ao espelho. Então, todo raio de um objeto no infinito que vem paralelo ao espelho, ele vai se convergir no espelho côncavo em um ponto. Todo raio. E esse ponto a gente chama de foco. Mesma coisa no espelho convexo. Todo raio luminoso de um objeto no infinito que refletir no espelho convexo e vai ser divergido, seu prolongamento de todos esses raios vão se situar em um ponto, vão se encontrar em um ponto, que a gente vai chamar também de foco. Então, no espelho côncavo, como esse ponto é o encontro de todos os raios, a gente chama de foco real. E como no espelho convexo é o encontro do prolongamento desses raios, a gente chama de foco virtual. E com a percepção dos estudos, dos experimentos, de onde estaria a localização desse foco, eles descobriram que esse foco está localizado na metade do centro de curvatura e do vértice do espelho. E é basicamente isso que é o foco. E depois, quando a gente observava alguns raios notáveis, a gente observava alguns outros comportamentos também desses raios em relação ao foco. Então, todo raio que vem paralelo passa pelo foco, no espelho côncavo. Todo raio que vem paralelo e diverge no espelho convexo, seu prolongamento vai até o foco. E é basicamente isso. Deu para entender mais ou menos agora o conceito de foco? Então é isso, gente. Aí na próxima aula a gente vai continuar espelhos esféricos. A gente vai fazer não a análise mais geométrica, mas agora a análise analítica. Vai envolver contas sobre o tamanho dos objetos, a distância dos objetos. Então é basicamente isso. Até a próxima. Júlia, eu faço medicina. Mas é isso, gente. Até a próxima. Boa noite, gente. Até mais. Bom resto de aula para vocês.